Eu quero agora que você abra a sua Bíblia, que nós vamos meditar na santa palavra de Deus. E hoje nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 41, nós vamos ler um versículo apenas. Vamos todos nos pôr de pés para lermos essa palavra de Deus, esse versículo na palavra de Deus? Queridos, o versículo que leremos é o de número 11, Jó, capítulo 41, versículo de número 11. O texto diz assim: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Eu vou repetir: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Os irmãos podem assentar. Queridos irmãos, eu quero, nesta oportunidade, falar aos irmãos acerca de um assunto que a gente fala muito às vezes na igreja, mas fala de forma rápida, por ocasião talvez da ministração da oferta, como fez o pastor Marcelo hoje. Eu quero falar aos irmãos nesta manhã sobre oferta alçada. Oferta alçada. Está na Bíblia, está na Bíblia. Nós vamos aprender um pouquinho sobre oferta alçada, sobre dois momentos na Bíblia em que Deus, convocou a congregação para que trouxesse uma oferta alçada. Teve dois momentos na Bíblia em que Deus convocou a congregação, Deus convocou o povo para trazer uma oferta alçada. Mas o que é uma oferta alçada, né? Vamos lá. A palavra alçada vem do hebraico teruma, que quer dizer elevada, alta, pesada, especial, produtiva, extraordinária. Algo elevado, algo especial. Isso é a definição da palavra alçada. Então, quando Deus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, Ele convoca o povo de Israel para trazer-lhe uma oferta. Ele especifica: olha, a oferta, Moisés, que eu quero que você peça para o povo trazer, é uma oferta alçada, e ela tem um objetivo específico, Moisés. Esta oferta alçada que o povo trouxer é para a construção do tabernáculo. Vamos ao texto. Então, Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, não é obrigado, não é forçado, é só aquele de cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Palavras do Senhor a Moisés. E Deus disse para Moisés o que era para ele uma oferta alçada. O versículo seguinte vai dizer: e esta é a oferta alçada que tomareis deles, dos filhos de Israel. 2 pontos: ouro, prata, cobre, pano azul e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas vermelhas, peles de texugos, madeira de ceitim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso,
pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo, Moisés, você deve fazer. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde Deus orienta Moisés a convocar a igreja, a convocar os filhos de Israel, a congregação, que Moisés estava conduzindo no deserto, tendo tirado o povo do Egito e sendo levado para Canaã. Moisés está com o povo no deserto, e o povo ali não tem um lugar para adoração. Eles não têm uma igreja como nós temos, com poltronas abençoadas como essas que vocês estão, com um ar-condicionado como esse, não é? Com um microfone, com um som audível como esse. O povo não tinha isso. Eles estavam no deserto, sol causticante, areia quente, só morros, só dificuldade. Moisés está com o povo no deserto e ali eles não tinham um templo para adorar a Deus. Por que eles não tinham? Porque eles estavam em deslocamento constante. O povo de Israel estava numa trajetória, numa jornada. O povo de Israel estava numa peregrinação do Egito para a terra prometida. Então, Deus então fala para Moisés que ele deveria convocar o povo, e o povo deveria, aqueles cujo coração se movesse voluntariamente, deveriam levar uma oferta alçada. E a oferta alçada era uma oferta especial, era o que o povo tinha de mais caro, era o que o povo tinha de melhor. Naquela época, não existia o real, né? Fernando Henrique Cardoso não tinha passado lá e criado o real, como criou aqui no ano de 94. Naquela época não tinha moeda, naquela época era animais, era ouro, era prata, era madeira, esses eram os meios de troca que existiam naquela época. Então, Deus pede para que a oferta fosse uma oferta alçada e especificou a oferta e ainda disse que a oferta tinha uma destinação específica, era para construir o tabernáculo. O tabernáculo, os irmãos sabem, eles montavam o tabernáculo, eles ali ofereciam os sacrifícios. Os irmãos sabem que o tabernáculo tinha o altar do holocausto, o lavatório, o lugar santo, o lugar do incenso, o lugar da arca da aliança, a mesa dos pães da proposição. Ali estava esse tabernáculo, onde o povo, onde Deus descia, falava com o povo, onde o povo oferecia os seus sacrifícios, e aí fazia isso, desmontava, seguia em frente, montava, e aí assim eles iam. E nós vamos perceber que no deserto eles não poderiam construir uma igreja igual nós vamos construir no Jardins Mangueiral. Eles não poderiam construir uma igreja igual nós vamos construir lá, igual nós construímos aqui. Não. Agora, mais adiante, depois que o povo já passa pela terra prometida, chega na terra prometida, já depois dos reinados de vários reis, depois do reinado de Davi, vai chegar um momento em que Davi, ele sente a necessidade de construir um templo, porque agora eles já chegaram na terra prometida, agora eles já estão em Jerusalém, e o povo de Israel agora tem a necessidade de construir um lugar de adoração, aí sim, um templo físico, permanente, que não estaria se deslocando de um lugar para outro. Aí eles tinham a necessidade de construir esse templo. E aí, já no fim da vida de Davi, ele então intenta construir este templo. E primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, vai nos dizer que Deus orienta Davi a falar ao povo que tragam uma oferta alçada outra vez, para construir agora, não um tabernáculo móvel, mas um templo definitivo, um lugar de adoração. E aí Crônicas vai nos dar conta que Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho,
o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro em idade. E esta obra é grande, a obra da construção, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, pedras sardônicas e os engastes, pedras e outras tantas pedras preciosas aqui, tudo isso em abundância. Isso, Davi, enquanto rei, o Estado ali, contribuiu com muitos materiais para a construção do templo. Mas o versículo 3, Davi vai dizer o seguinte: olha, o Estado, não é? Do dinheiro do Estado, estou dando isso. Agora Davi disse, de minha própria vontade, do que é meu, eu vou dar para a casa do meu Deus também, ouro, prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí, queridos, vem a relação aqui na sequência de tudo que foi doado, 3.000 talentos de ouros, e aí 7.000 talentos de prata, e vai dizendo aqui. Mas alguns versículos aqui me chamam a atenção, que é o versículo, por exemplo, de número 6, que diz assim: então os líderes, então os chefes das tribos de Israel, então os príncipes de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, vendo a contribuição do rei, contribuíram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos, 10.000 de dracmas, e aí vai. E aí, mais adiante, o versículo 9 vai dizer: e o povo, vendo a contribuição da liderança, dos príncipes, dos chefes, dos maiorais, o povo, vendo a contribuição de toda a liderança, versículo 9, se alegrou e também deram voluntariamente, porque com coração perfeito e voluntário deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Lá no caso do Êxodo 25, e aqui também nesse texto que li, o povo contribuiu de uma forma tão grandiosa. Olha o que diz Êxodo 35, 20 e 21. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram tudo que tinha, fivelas, pendentes, anéis, bracelete, vaso de ouro, tudo. E aí chegou o momento que disseram: já trouxeram demais, manda parar, porque vai sobrar, não precisa mais, já tem em abundância. Então, irmãos, nós estamos diante de dois textos, dois momentos, duas situações em que Deus convoca o povo, por meio de Moisés, depois por meio de Davi, a que tragam ofertas alçadas para a construção. Primeiro do tabernáculo, que era móvel, estava no deserto, depois para o templo, que não foi Davi que construiu, né? Ele já estava nos últimos dias de vida, Deus não permitiu que ele construísse, por ser um homem sanguinário, e diz que quem construiu o templo era Salomão. Salomão foi lá e construiu o templo mais suntuoso que os irmãos possam imaginar, foi construído com a contribuição do povo. Então, tudo isso que eu estou falando para os irmãos é bíblico.
E aí, no texto que lemos inicialmente, no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 11, que disse, Deus perguntando para Jó, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Deus está perguntando para Jó, Jó, quem foi que primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo que está debaixo dos céus é meu. É meu. Tudo é de Deus. Isso quer dizer que o que eu tenho é de Deus. O que você tem é de Deus. Tudo que está debaixo dos céus é de Deus. Quem somos nós nessa história? Simples mordomos. Simples mordomos e administradores daquilo que Deus colocou na nossa mão para administrar. Deus estava dizendo, olha Jó, tudo que está debaixo do céu é meu. Você perdeu tudo, Jó, mas como tudo é meu, Jó, eu vou te devolver tudo em dobro. E os irmãos conhecem a história. Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Tudo que Jó tinha dantes, Deus agora devolve para Jó. Se tudo é de Deus, Deus então devolve tudo para Jó. E aí, o capítulo 42 de Jó, que nós lemos, foi no 41. No 42, Jó, ele se humilha perante Deus, reconhece a grandeza de Deus, reconhece a soberania de Deus e dá a Deus glória. Então respondeu Jó ao Senhor, depois dessas falas, e disse, bem sei, Senhor, que tu tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Nada. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Ou, em outras palavras, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E aí, mais adiante, vai acontecer o quê? Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque antes eram 7.000 ovelhas que haviam sido mortas. Deus agora está dizendo, Jó, pegue aqui 14.000 ovelhas. Antes eram 3.000 camelos, agora Deus devolve para Jó 6.000 camelos. Antes eram 1.000 juntas de boi, eram 500 juntas de bois, agora Deus devolve para Jó 1.000 juntas de bois. Antes eram 500 jumentas, agora Deus devolve para Jó 1.000 jumentas. Jó também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus é dono de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que nós temos, não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele colocou na nossa mão. E aí, queridos, eu queria ler com você o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. 11, 24 de Jó tem 2 textos que eu acho, tem 2 versículos, 11, 24, 25, tem uma mensagem extraordinária. Provérbios 11, 24, 25 vai dizer assim, olha, alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda, é para a sua destruição. O que o sábio Salomão está dizendo aqui? Existem pessoas que são mão abertas, existem pessoas que distribuem, existem pessoas que espalham,
existem pessoas que dão, existem pessoas que ajudam, existem pessoas que espalham. E quanto mais eles fazem isso, mais se lhes acrescenta. Quanto mais você faz, mais se lhes acrescenta. Mas tem outros que retêm mais do que é justo. Mas eles retêm para a sua própria perda. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Vamos para alguns exemplos bíblicos, começando pelo final do versículo. Há alguns que retêm mais do que é justo, mas quando o fazem para a sua própria perdição. Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. Conta-nos a história de um casal que, tendo uma propriedade, eles vendem esta propriedade com o objetivo de contribuir para a igreja primitiva. O capítulo 2 do livro de Atos, versículo 47, se não me engano, verei agora, 45, vai dizer, a partir do 42, que os discípulos, os crentes da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada um deles havia muito temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Observe que, de forma voluntária, de forma espontânea, aqueles que se salvavam lá na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, eles tinham o mesmo parecer, eles viviam em oração, eles viviam em comunhão, e eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartia com cada um segundo a necessidade. Aí, esse casal, Ananias e Safira, que está aqui no livro de Atos, no capítulo 5, eles também resolvem vender a sua propriedade. Ninguém pediu, espontaneamente, voluntariamente. Eles resolvem vender a sua propriedade e o produto da venda eles deveriam entregar aos pés dos apóstolos, porque a igreja de Jesus estava nascendo ali. Esta igreja era o início da igreja, e estava nascendo ali. Este casal, então, eles vendem a propriedade por um determinado valor, e na hora de depositar o valor, o produto da venda, aos pés dos apóstolos, eles retiveram parte do valor, e levou só uma parte para ofertar. Só que eles talvez não se lembrassem que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eles haviam no capítulo 2 sido revestidos de poder. Eles haviam recebido o Espírito Santo que desceu sobre todos ali no cenáculo. Foi aquela ocasião em que eles começaram a falar em outras línguas. Pedro estava transbordando de poder. Agora ele chega e quer mentir para o homem de Deus. E aí, irmãos, olha o que aconteceu. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. O que Salomão disse? Alguns há que espalham, que distribuem, e quanto mais eles fazem isso, mais se lhes acrescenta. E aí eu lembro as palavras de Jesus de Atos 20, 35. Atos 20, 35 vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Aí, quando eu associo esse versículo com Provérbios 11, 24, existem algumas pessoas que dão, que distribuem, que espalham, e quanto mais eles distribuem, mais cresce, mais eles aumentam o que têm. Agora, outros retêm
mais do que é justo, mas para a sua perda. Voltando para Atos. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Safira sabia. Safira foi conivente. E levando uma parte, eles retiveram uma parte, levou só uma parte. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade, do preço da herdade? Aí Pedro continuou dizendo: guardando-a, ou seja, se você guardasse a propriedade, não ficava para ti? E vendida, não estava o dinheiro em teu poder? Nós não pedimos dinheiro. Por que formaste este desígnio em teu coração? Olha, você não mentiu para mim, Pedro, você mentiu para Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Há alguns que distribuem e mais se lhes acrescenta. Outros retêm, mas o fazem para a sua perda. Aqui está um exemplo. Reteve, perdeu, morreu. Mas aí, alguns há que distribuem e mais se lhes acrescenta. Nós vamos ver agora o caso aqui, se o horário me permitir, 20:36. Nós vamos ver aqui alguns casos. A ideia é que a gente veja aqui o caso de 5 personagens bíblicas. 5 personagens bíblicas que surpreenderam a Deus no ato de dar. 5 personagens bíblicas que surpreenderam a Deus no ato de dar. E eu quero com os irmãos ler os textos para que os irmãos vejam como essas pessoas surpreenderam a Deus. Vou começar por Gênesis, o livro dos começos, capítulo 22. A Bíblia vai dizer no capítulo 22 de Gênesis que Deus chama Abraão e diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, 2 de seus moços, e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Os irmãos sabem que Abraão era casado com Sara. Sara era estéril, já com idade avançada, 75 anos. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai. Ele sai em obediência a Deus, com sua família, vai para um lugar que Deus havia de mostrar. Mais adiante, muito tempo depois, Deus aparece para Abraão e fala que lhe daria um filho. Deus faz a promessa de dar um filho para Abraão, quando Abraão já estava avançado em idade, quando Sara já estava avançada em idade, quando Sara não tinha condições de ter filho, porque ela era estéril. Eles acharam graça daquela história, eles riram até. Sara riu.
Mas a verdade é que a promessa de Deus se cumpriu, e passado muito tempo, Sara tem um filho. Esse filho é o filho da promessa. Em Gênesis 12, Deus fala que Deus abençoaria, faria de Abraão uma grande nação. Que de Abraão Deus abençoaria todas as famílias da terra. Abraão então tem um filho, o filho da promessa. O filho que dele Deus faria uma grande nação. Mas agora esse menino está na idade de um adolescente. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em holocausto para mim. A Bíblia diz que, ouvindo essas palavras, Abraão, da parte de Deus, ele imediatamente, sem retrucar, sem perguntar, sem murmurar, a Bíblia diz: então, Abraão, no dia seguinte, de manhã, ainda de madrugada, Abraão pega dois moços, pega o jumento, pega o filho, prepara a lenha, pega o cutelo e sai. Quando eles chegam próximo ao Monte Moriá, Deus revela para Abraão: é aqui. Abraão faz o seguinte: no pé da montanha, no início, lá embaixo, ele fala para os dois moços: olha, fiquem aqui com o jumento, porque eu e o meu filho Isaque, nós vamos até ali em cima do monte, nós vamos adorar a Deus, e depois retornaremos. Note que ele não fala: eu vou lá matar meu filho, sacrificar meu filho, depois eu volto. Olha o que ele diz: nós iremos adorar e retornaremos. Abraão sobe ao monte, prepara tudo. Nessa subida o filho pergunta: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, está tudo, mas cadê o cordeiro? Não sabia ele que o cordeiro, quem ia ser sacrificado, era ele próprio. Quando o filho pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto, pai? Abraão diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Assim caminharam ambos juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre a lenha, sobre o altar, em cima da lenha. Abraão então estende a mão com o cutelo para imolar, para matar, para sacrificar o seu filho. Quando Abraão vai fazê-lo, uma voz brada do céu: Abraão, Abraão! Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E olha para o lado e vê um cordeiro que Deus já tinha provido para ser sacrificado no lugar do filho. Eles sacrificam, eles adoram, e os dois retornam ao encontro do moço. Os dois retornam ao encontro dos que tinham deixado lá. Queridos, a atitude de Abraão em dar, em oferecer, em fazer ou cumprir a ordem de Deus em obediência, a atitude de Abraão em dizer para os moços: nós vamos adorar, mas nós retornaremos. Essa atitude de Abraão, que eu creio que ele talvez tivesse imaginado: eu vou oferecer meu filho, ainda que ele morra, ainda que ele seja queimado ali naquele holocausto, mas Deus é capaz de ressuscitá-lo, Deus é capaz de dar cinzas, trazê-lo de volta e colocá-lo nos meus braços. Isso é fé, isso é obediência. A atitude de Abraão em dar surpreendeu a Deus. A atitude de Abraão em dar surpreendeu a Deus. Essa personagem bíblica chamada Abraão, ela surpreendeu a Deus em dar, quando Deus pediu
o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, que era fruto de uma promessa, dada a uma mulher já em avançada idade, estéril. Ele estava dando o que ele tinha de melhor, talvez o que ele mais amasse, talvez o que ele mais tinha de precioso. Abraão surpreendeu a Deus no ato de dar. Abraão, mais tarde, Abraão na Bíblia, ele é conhecido como o pai da fé. Está na galeria dos heróis da fé. Abraão surpreendeu a Deus. Nós temos uma outra personagem bíblica, seguindo no caminho, seguindo na ordem aqui, que está em Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, vai nos contar a história de uma mulher que surpreendeu a Deus no ato de dar. Veja o que diz o texto, Reis, capítulo de número 17, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a ele quem? A Elias. Então veio ao profeta Elias a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ela a chamou e lhe disse, quando Elias vê a viúva, chama a viúva, ele diz, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar a água, ele a chamou e lhe disse, traz para mim também um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Aquela viúva, não sei se os irmãos conhecem o contexto desse texto, esse capítulo aqui está inserido no momento em que o profeta Elias, ele tinha profetizado para o rei Acabe, de que durante 3 anos e meio, nem orvalho nem chuva cairia, senão segundo a palavra dele. Ele acaba de enfrentar o profeta Acabe, o rei Acabe. Elias diz, segundo a minha palavra, a partir de hoje não haverá chuva. Por quê? Porque Acabe era um rei muito idólatra. Ele tinha casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, o seu nome tem origem em Baal, Jezebaal. O nome dela era de um deus que os sidônios, né, eles adoravam. E Acabe tinha, ao ter casado com essa mulher, ele tinha tirado o culto a Deus em Israel, e tinha trazido esse deus Baal para cá, e o povo de Israel estava adorando aos Baalins, e eles acreditavam que a agricultura, que quem mandava chuva, quem regava a terra, era o deus Baal. Eles acreditavam e depositavam toda a confiança nesse deus Baal, e eles acreditavam que o sucesso, o êxito da agricultura provinha da bênção que esse Baal derramava sobre eles, que era a chuva. Aí Elias chega lá e desafia e fala, é esse Deus que manda chuva? Então vamos fazer uma coisa, a partir de hoje não cair nem um orvalho do céu, não cai uma gota do céu, se não for segundo a minha palavra, disse o profeta. E passaram-se 3 anos e meio sem chover, e quando a agricultura faliu, acabou tudo, aí a nação de Israel voltou-se para o verdadeiro Deus, porque eles reconheceram que só Deus é que é Deus de verdade. Então está nesse contexto, Elias faz isso,
Ele vai para a casa dessa viúva, ele vai para esse lugar que Deus mandou ele ir. Chega lá, aquela viúva, irmãos, está morrendo. Ela não tem nada para comer. Ao que parece, ela era viúva de pouco tempo, porque disse que tinha um menino, uma criança. Eu estou preparando, então, com um punhado de farinha que eu tenho e um restinho de azeite, o último alimento para mim, para o meu filho, nós vamos comer. E vamos aguardar a morte, porque nós não temos o que fazer. Aí chega o profeta, irmãos, e fala, faz o seguinte, faz primeiro para mim, com esse pouquinho de farinha aí, ao invés de fazer para você e para o seu filho, faz primeiro para mim, porque se você fizer, não vai faltar mais nada na sua casa. Irmãos, aquela mulher, imediatamente, não questionou nada, em extrema obediência à voz do profeta, ela foi lá, preparou o bolo, trouxe e entregou nas mãos do profeta. Aí, veja o que aconteceu nesta atitude de dar. Olha que aquela mulher não deu do que lhe sobejava. Vejam que ela não deu do que ela tinha em abundância, do que ela tinha em sobra. Ela deu tudo. Ela deu a única coisa que ela tinha. Ela deu 100%. Aí o que aconteceu na atitude de dar? Aquela mulher, ela surpreendeu a Deus. Aí, olha só o que diz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, por causa dessa sua atitude de fé, por causa dessa sua atitude de obediência, pelo fato de você ter me surpreendido, mulher, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você pode glorificar a Deus por isso? E ela foi e fez conforme aconteceu. E a verdade é que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Elias. O profeta Elias tinha acabado de falar que não choveria, e a história a gente conhece, mais à frente a gente vai ver, que foram 3 anos e meio sem chuva. Esta mulher, na atitude de dar o que ela tinha, ela ganhou o alimento para 3 anos e meio, sem ter que fazer nenhum esforço, porque da panela a farinha não acabou, não é? Da botija o azeite não faltou. Ela deu o que tinha, e Deus lhe retribuiu para que ela vivesse 3 anos e meio. Isso é extraordinário. Esta mulher surpreendeu a Deus com a sua atitude. Nós vamos para Marcos capítulo 12, versículo 41, vai contar a história de uma outra pessoa que deu, e a atitude de dar lhe trouxe multiplicação. Olha só, Marcos 12, 41 vai dizer assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, eu pulei esse tempo, mas eu inverti a ordem aqui, mas é isso mesmo, mas pode ser aqui mesmo. Aqui nós vamos falar do caso da oferta da viúva. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam apenas 5 réis. E chamando os seus discípulos à parte, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esta mulher surpreendeu Jesus. Jesus está ali observando as pessoas que depositavam no gasofilácio a sua oferta. E Jesus que conhece o coração, Jesus que nos conhece, Jesus sabe quem sou eu, sabe quem é você. As pessoas vinham, Jesus já sabia, não é? Mente, coração, Jesus sabe tudo. E ele começou a observar, e ele notou que aquela mulher, que muitas pessoas traziam, do que sobrava, mas aquela mulher trouxe tudo que tinha.
E ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. Ao ponto de Jesus chamar os discípulos à parte e dizer: olha, essa mulher aí me surpreendeu. Essa mulher fez a diferença. Essa viúva, me chamou a atenção. Porque ela deu tudo que ela tinha. Da sua pobreza, ela deu tudo que tinha. Você já chamou a atenção de Jesus alguma vez? Você já surpreendeu Jesus alguma vez? Será que Jesus já se atentou para alguma atitude sua no ato de dar alguma vez? Observem que nós estamos falando de dar, nós estamos falando de distribuir e aumentar, nós estamos falando dessas coisas. Você já chamou a atenção de Jesus alguma vez? Jesus já te surpreendeu alguma vez? O tempo está passando, vamos para um outro texto aqui. Esse outro texto é João capítulo 6, versículo 15. João capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim. Aliás, João 5 em diante. João 6, 5 em diante. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, porque a multidão é grande. E então um de seus discípulos, o André, ele é irmão de Simão Pedro, e ele disse: está aqui entre nós, no meio dessa multidão, um menino, um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o próprio André falou: mas o que é isso para essa multidão toda? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E assentaram. E aquele menino entregou para Jesus aqueles 5 pães de cevada e aqueles 2 peixinhos. E diz a Bíblia que Jesus manda a multidão assentar. E aquele menino entrega aquele único lanche que ele tinha. Eu imagino que no meio daquela multidão, muitas pessoas famintas, cansadas, Jesus pregava muito, seu discurso se estendia até tarde, as multidões não queriam sair dos pés dele, e aquele menino era esperto. Sei que esse culto vai demorar hoje, sei que Jesus deve contar aqui o sermão da montanha todo, vai demorar, eu vou levar meu lanche. E ele leva, e tudo que ele tinha era aquele lanche. E Jesus já tinha percebido que a multidão estava com fome, mas aquele menino, ele abre mão dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos que ele tem. Ele coloca nas mãos de Jesus, ele semeia aquilo ali, e a Bíblia diz que daqueles 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos, toda aquela multidão que Jesus mandou assentar, se alimentou daqueles pães, daqueles peixes. E ao final, diz o texto, que sobraram 12 cestos cheios de pão. Observa que esse menino deu o que tinha, compartilhou, e ao final sobrou. Eu não tenho dúvidas, a Bíblia não fala, mas eu que estou dizendo, eu imagino que daquela sobra, aquele menino pegou alguns cestos daquele e levou para casa. Percebam que quando a Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, quando a Bíblia diz que existem uns, ou há alguns, que distribuem, e mais se lhes acrescenta, a gente vê isso na história dessas personagens que eu estou falando com os irmãos aqui. Isso é extraordinário. É dando que se recebe, diz o ditado popular. É dando que se recebe, não é? E aí, irmãos, nós já falamos do Abraão, nós já falamos da viúva de Sarepta, nós já falamos da viúva pobre, nós já falamos do menino. Para encerrar, porque já são 21 horas, faltam 2 minutos, eu vou falar para os irmãos, concluindo, de uma outra mulher que surpreendeu a Jesus. O texto está no livro de João. Eu vou me referir àquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, ungiu os pés de Jesus. Vou ler o texto correspondente, Marcos capítulo 14.
Marcos 14, versículo 3 e 9. A mulher que ungiu os pés de Jesus, estando ele, Jesus, em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, muito caro, com um unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que entre si mesmos se indignaram e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam com ela. Jesus, porém, disse, surpreendido com a atitude dela, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Isso é surpreender a Deus. Isto é surpreender a Deus. A atitude desta mulher surpreendeu a Deus. Ela deu e surpreendeu a Deus. Ela derramou aos pés de Jesus um unguento caríssimo, valia muito dinheiro, mas era para Jesus, então não tem preço. Quando é para Jesus, não tem preço. Quando nós entendermos que, contribuindo para Deus, nós, em consequência, seremos abençoados. Pelo texto de Provérbios, eu posso afirmar isso categoricamente. Muito dá, mais se lhes acrescenta. Quanto mais você abençoar, quanto mais você semear, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Isso é lei da semeadura. Quanto mais sementes você plantar, mais ou maior será a sua colheita. Quanto mais der, mais recebe. Observe que tem pessoas que têm a semente, mas ela come a semente. Quando ela come a semente, ela fica sem. Essa semente dela acaba. E não tem como ser multiplicada, não tem como ser acrescentada. Semente não se come, semente se semeia. Semente não se come, semente se distribui. Semente não se come, semente se planta. Porque fazendo isso você colhe, e você colhe em abundância. Essas personagens bíblicas, elas surpreenderam a Deus, e o surpreender a Deus, da parte delas, foi pelo fato de elas darem. Então, eu fecho essa minha fala aos irmãos nessa noite, dizendo que os casos mais surpreendentes, ou os casos que mais surpreenderam a Deus na Bíblia, foi por causa de ofertas alçadas, foi por causa de ofertas de sacrifício. Isaac fez uma oferta de sacrifício, surpreendeu a Deus e foi recompensado. Esse menino, essas viúvas, essa mulher que ungiu os pés de Jesus, todos eles deram, todos eles ofertaram, todos eles ofereceram sacrifício. Davi, certa feita, lá na eira de Araúna, ele disse: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Se você vai dar do que lhe sobra, e isso não te custa nada, você não deveria nem dar a Deus, porque oferta é sacrifício, oferta é gratidão. Davi, quando ele quis aquele espaço lá, quiseram dar para ele, ele falou: não, isso é para o meu Deus, e se é para o meu Deus, tem que me custar alguma coisa, porque eu não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Quando você dá tudo,
como aquela viúva, você surpreende a Deus. Quando você dá o que tem de melhor, de mais precioso, de mais valioso, como Abraão deu seu filho Isaque, a recompensa vem, a provisão vem, o Deus proverá, age. Quando você faz como aquela viúva de Sarepta, o último alimento que ela tinha, ela deu. Quando assim você faz, você surpreende a Deus.